Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Começa aqui nossa segunda aula online. Uma boa tarde para vocês, ou um bom dia, uma boa noite, porque eu não sei a hora que vocês resolvem assistir ao vídeo, né? Vocês agora têm tempo livre para assistir a aula a hora que quiser, olha que beleza. Então, vamos começar hoje nossa segunda aula. Já falamos na aula passada sobre sujeito. Aliás, sujeito foi um assunto que já falamos nas aulas presenciais. Hoje nós falamos na aula passada sobre predicação verbal, sobre transitividade verbal, verbo transitivo, verbo intransitivo. E hoje vamos falar, né, do predicado. Vocês já sabem que o sujeito é o elemento da oração que o verbo vai concordar em número e em pessoa. É o elemento da oração que você traz uma informação a respeito dele. Então, Daniel é professor do Papillon. Quem é professor do Papillon? Daniel. Então, Daniel é o agente que tem uma informação dentro da oração. É o alvo da minha informação. Qual é a minha informação a respeito do sujeito Daniel? É professor do Papillon. Portanto, é professor do Papillon, é o predicado. Tirando o sujeito, o restante é o predicado. Isso eu expliquei na aula passada, mas eu falei sobre as predicações verbais. Hoje vamos falar do próprio predicado. O que é o predicado? Como eu já disse, é a informação que eu tenho a respeito do sujeito. Então, eu tenho 3 tipos de predicado em língua portuguesa. 3. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbonominal. Tá bom? E aí, eu vou falar um pouco sobre as peculiaridades de cada um predicado. Vamos começar pelo predicado nominal. O que é o predicado nominal? Por que se chama nominal? Primeiro, porque o núcleo do predicado é o nome. Como eu já falei, o núcleo é a parte mais importante da palavra. Né? Se eu tenho um sujeito formado por o professor é legal. Quem é legal é o professor. O professor é o sujeito. Quais são as palavras que compõem o sujeito? O e professor. O artigo definido o e o substantivo professor. Só que entre o e professor, qual é a palavra mais importante? Professor. Então, professor é a palavra mais importante do sujeito, né, que compõe o sujeito. Portanto, o professor é o núcleo do sujeito. Da mesma coisa acontece com o predicado. Existe aquela palavra que é a mais importante dentro do predicado. Quando essa palavra é um nome, quando a palavra mais importante de um predicado é um nome, eu tenho um predicado nominal. Quando é um verbo, eu tenho um predicado verbal. Tá bom? Então é isso. Vamos pegar o predicado nominal e vamos ver quem é o núcleo dessa frase. Quando é que o núcleo da frase vai ser um nome? Geralmente, quando eu tenho um predicado, o núcleo da frase é o verbo. O verbo é o carro-chefe do predicado. Só que em alguns casos tem um nome como o núcleo desse predicado, como o carro-chefe desse predicado. Né? Isso vai acontecer quando eu tiver um verbo de ligação. Você já sabe o que é verbo de ligação, né, gente? Porque eu expliquei na aula passada. Vocês já viram nos anos anteriores. Mas para relembrar, para não dizer que sou ruim, verbo de ligação são aqueles verbos que ligam o sujeito ao seu predicado. São eles ser, estar, ficar, tornar, permanecer e dentre outros, logicamente. Mas esses são alguns dos verbos de ligação. Então, gente, quando eu tenho algum verbo de ligação, o predicado ele não pode ser verbal, o predicado só pode ser nominal. O que é o verbo nominal? É quando eu tenho um verbo de ligação. Ou seja, se eu tenho um verbo de ligação, e o verbo de ligação ele não pode ser o núcleo do sujeito, porque ele não é um verbo significativo. O verbo significativo, que são os verbos transitivos, são os verbos intransitivos, se lembram? Então, esses verbos, eles são verbos significativos e que, portanto, são os protagonistas do predicado. Já os verbos de ligação, eles são periféricos, eles não são características do predicado, porque ele não traz a informação crucial do que eu quero falar a respeito do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação e eu vou ter um outro elemento que vai ser o núcleo desse predicado. E esse elemento vai ser um predicativo. Você lembra do predicativo? Predicativo é a palavra que atribui uma característica ou um estado ao sujeito. Nesse caso, ao sujeito. Pode ser ao objeto, mas nesse caso, ao sujeito. Certo? Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu necessariamente vou ter um predicativo. Se eu vou ter um predicativo,
Esse predicativo, que é informação crucial a respeito desse sujeito, é que vai ser o núcleo desse sujeito. Perdão, que vai ser o núcleo desse predicado. Portanto, se o predicativo, que é um nome, geralmente é um substantivo, é um adjetivo, né? Um adjetivo, geralmente o predicativo é um adjetivo. Então, se eu tenho um adjetivo que é um nome, e esse nome é um núcleo do predicado, eu tenho um predicado nominal. Então, quais são os elementos que compõem o predicado nominal? O predicado nominal, ele é composto por verbo de ligação mais predicativo. E dentre esses dois, quem é o núcleo? O predicativo. Eu não vou dizer aqui Fernando é inteligente, porque essa frase já foi batida e Fernando está se achando demais. Eu vou pegar, por exemplo, Luiz, gente boa, Luiz, joga no meu Vitória. Né? Vamos pensar na frase: Luiz é um bom atleta. Luiz é um bom atleta. Luiz é o sujeito. O que é um bom atleta? É Luiz. O resto é, portanto, o predicado. Certo? É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, nós sois, eles são. É verbo de ligação. Ser é verbo de ligação. Portanto, ele não pode ser o núcleo do predicado. Quem é, portanto, o núcleo do predicado? Um bom atleta. Entendeu? Então, um bom atleta é o núcleo do predicado, formado por mais de uma palavra, logicamente. Mas por quê? Porque é a característica que eu atribuo a quem? Ao sujeito Luiz. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito, que é o núcleo, portanto, eu tenho um predicado nominal. Em suma, resumindo, um predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito, uma característica, um estado. Portanto, é o núcleo dessa oração. Portanto, predicativo do sujeito e verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Tá bom? Simples. Na frase eu estou feliz, eu é o sujeito, porque é o elemento da oração que o verbo vai concordar, quem está feliz sou eu. Qual a informação que eu tenho de mim? Estou feliz. Estou do verbo estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, nós estais e eles estão. Está é verbo de ligação. Não pode ser o núcleo do sujeito. Não pode. Então, qual é o núcleo que vai aparecer aí? Feliz. Feliz é a informação mais importante do predicado. Então, feliz é o predicativo atribuído a quem? Ao sujeito eu. Feliz é o núcleo do predicado. Portanto, feliz, né, que é o predicativo do sujeito, portanto, eu tenho um predicado nominal. Né? Simples. Ok, não tem dificuldade. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, predicado nominal. Tá bom? Predicativo, núcleo do sujeito. Bem, agora que você já sabe o que é um predicado nominal, né, que é um predicado formado pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, eu vou falar agora do predicado verbal. Ao contrário do nominal, o predicado verbal vai ser o predicado, né, cujo núcleo é quem? Já estou ouvindo até Fernando responder, ó. O verbo. Lógico. O núcleo do predicado, na maioria das vezes, é o verbo. Na grande maioria é para ser o verbo. Né? Então, se eu tenho na frase eu canto todas as noites. Canta é do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Cantar não é verbo de ligação. Cantar é verbo significativo, porque é um verbo intransitivo. Né? Em alguns contextos, lógico. Nesse contexto é verbo intransitivo, porque quem canta, canta. Não preciso saber cantar por quê, cantar de quê. Eu tenho a informação completa do verbo, da informação que o verbo me passa. Então, cantar é verbo significativo. Pronto. Cantar é o núcleo do sujeito, do predicado. Se cantar é núcleo do predicado, eu tenho um predicado verbal. Quando eu tenho um verbo de ligação, o predicado é nominal, porque o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Quando eu tenho um verbo significativo, que não é o verbo de ligação, que é o verbo intransitivo, o verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal.
Se não for verbo de ligação, o predicado é verbal. Simples. Não tem erro. Então, se eu digo, eu gravo aulas toda semana. Qual o verbo? Eu é o sujeito, né? O predicado, gravo aulas todas as semanas. Toda semana, ou todas as semanas. Ok, eu gravo aula todas as semanas. Né? É o predicado. Qual é o núcleo que eu tenho aí? Qual é a informação mais importante? Gravar, que é a ação do verbo. O verbo é significativo. Então, gravar é verbo significativo, não é verbo de ligação. Portanto, eu tenho um predicado verbal. Eu gosto de suco. Gosto do verbo gostar, eu gosto, tu gostas. Eu gosto de suco. Gosto de suco é o predicado. Tirou o sujeito, gosto de suco é o predicado. Gosto é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Não é verbo de ligação, é verbo significativo. É verbo transitivo indireto. Se o verbo é significativo, eu tenho, portanto, um predicado verbal. Entendeu? Coisa simples. Ok? Agora, eu posso ter um predicado que seja a mistura dos dois. Eu tenho característica de predicado verbal, de predicado verbo e do predicado nominal. Quando, eu já expliquei, no predicado nominal, o núcleo quem é o predicativo. Se eu tenho um predicativo, eu vou ter um predicado nominal, né? Se eu não tenho um predicativo e tenho um verbo significativo, eu vou ter um predicado verbal. Só que eu tenho, em alguns casos, em alguns contextos, predicados que apresentam verbo significativo, portanto, predicado verbal, e predicativo. Não podemos esquecer que os predicativos também são núcleos do predicado. São informações importantes do predicado. Então, se eu tenho no predicado os dois, eu tenho características de predicado verbal e nominal. Portanto, eu tenho um predicado verbonominal. E quando eu tenho um predicado verbonominal, eu tenho um predicativo. Esse predicativo pode ser atribuído ao sujeito, portanto, o predicativo do sujeito. E esse predicativo pode ser atribuído ao objeto, portanto, o predicativo do objeto. Independentemente desse predicativo ser do sujeito ou do objeto, ele é núcleo também da oração. Quando eu tenho um verbo de ligação, o predicativo só pode ser do sujeito. Por isso é que no predicado nominal, o predicativo só pode ser do sujeito. Mas no predicado verbo nominal, que é o predicado que tem características de predicado verbal e de predicado nominal ao mesmo tempo, o predicativo, que é uma característica, um estado atribuído, pode ser ao sujeito, que é o predicativo do sujeito, ou ao objeto, que é o predicativo do objeto. Vamos observar aqui, ó. Ellen. Ellen fica se achando que eu fico falando o nome dela toda hora. Todos os vídeos eu tenho que falar o nome de Ellen. Ellen assistiu ao filme Nervosa. Beleza. Eu tenho Ellen, que é o sujeito. Assistiu, que é o verbo. Assistiu é verbo que significativo ou de ligação? Significativo. Não é verbo de ligação. É verbo transitivo indireto. Assistiu ao filme Nervosa. Verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, ele só pode ser significativo. Agora, assistiu, portanto, é predicado verbal. Assistiu ao filme Nervosa é predicado verbal, porque o verbo é significativo, não é de ligação. Só que aqui, ó, eu tenho o que? Nervosa. Nervosa, triste, feliz, bonito, feio, ruim, bom. Tudo isso são características. E se tem alguma dessas características atribuída ao sujeito ou ao objeto, é, portanto, um predicativo. A não ser que seja uma adjunta de nominal, que a gente vai estudar depois. Então, se eu tenho ele assistiu ao filme Nervosa, assistiu é verbo que significativo, portanto, predicado verbal. Mas eu estou nervosa, que é o que? Predicativo, portanto, é predicado também nominal. Se eu tenho os dois na mesma sentença, o predicado é verbonominal. Predicado verbonominal. Porque eu tenho um verbo significativo e tenho um predicativo. E esse predicativo nervosa está se referindo a quem? Quem é que está nervosa? Ellen.
que é o sujeito. Então, eu tenho verbo significativo, mas predicativo do sujeito. Eu tenho os dois. Então, eu tenho um predicado verbal e nominal ao mesmo tempo. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos pegar essa mesma frase, mas mudar o predicativo. Vamos colocar assim: Ellen assistiu ao filme trágico. Quem é o sujeito aí? Ellen. Assistiu ao filme. Assistiu, como você já sabe, é verbo significativo, porque é verbo porque não é verbo de ligação, é verbo transitivo. Então, assistiu é verbo significativo, é o núcleo do predicado verbal. Mas só que a gente tem trágico. Trágico é uma característica, portanto, é um predicativo. Tem os dois, verbo significativo, mais característica que se chama predicativo. Se eu tenho verbo significativo, que é o núcleo, é o verbo, e predicativo, que o núcleo é o nome, eu tenho verbo nominal, predicado verbo nominal. Só que esse nome, que é o predicativo, está se referindo a quem? A Ellen? Ellen que é trágico? Nem combina, né? Porque trágico é masculino e ela é feminino. Trágico só pode estar se referindo a quem? A filme. O filme que é trágico. Só que qual é a função de filme na oração? Quem assiste a algo. O que foi que Ellen assistiu? Ao filme. Então, filme é o complemento do verbo assistir. Como se chama o complemento de um verbo, objeto? Objeto. Objeto. Então, filme aí é objeto, porque é o complemento de assistir. Quem assiste algo. O que foi que ela assistiu? Ao filme. Só que trágico está se referindo a filme, que é o objeto. Portanto, trágico, que é predicativo, se refere ao objeto, é, portanto, predicativo do objeto. Entenderam? Então, eu tenho aí 3 tipos de predicado. Predicado nominal, que é um predicado formado por verbo de ligação, mas predicativo. Eu tenho um predicado verbal, que é um verbo que é formado por um verbo significativo e não tem predicativo. Os outros elementos exercem outras funções. E eu tenho um predicado verbo nominal, que eu tenho um verbo significativo e ao mesmo tempo eu tenho um predicativo. Resumindo, quando eu tenho um verbo de ligação, o verbo ele não pode ser nominal nem verbo nominal. Se eu tenho um verbo de ligação, o predicado só pode ser nominal. Se eu tenho um verbo de ligação, o predicado só pode ser nominal. Então, se vocês virem na frase estar, ser, tornar, ficar, permanecer, mais um predicativo, você já sabe que esse verbo, esse predicado, ele é nominal. Lembrando a vocês também que em alguns contextos, alguns desses verbos podem não ser verbo de ligação. Por exemplo, eu continuo aqui. Esse continuar não é verbo de ligação, porque aqui não é predicativo do sujeito, não é característica, não é estado. Mas se eu digo eu continuo feliz, aí continuar é verbo de ligação, porque feliz é predicativo. E aí você vai depender do contexto. Eu ando triste. Ando não é no sentido de andar, não é uma ação. Ando tem o sentido de tenho estado triste. Aí você observa o aspecto verbal. Né? É um estado que já vem se arrastando por alguns dias. Então, ando, né? Ando, portanto, aí é predicativo, é verbo de ligação, porque triste é predicativo do sujeito. Mas se eu digo eu ando pela praia todos os domingos, então ando é significativo, porque andar é no sentido de que é uma ação de andar, de caminhar, certo? E não há predicativo. Se a gente fosse classificar esse predicado, seria um predicado verbal. Se a gente fosse classificar o predicado de ando triste, seria um predicado nominal. Entendeu? Então, o predicado nominal, ele apresenta verbo de ligação mais predicativo, que é do sujeito. No predicado verbal, ele não apresenta verbo de ligação. Se o verbo não for de ligação, ele não pode nem ser nominal, ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Como na frase, eu derrubei o controle. Derrubei é do verbo derrubar. Derrubar é verbo de ligação? Não. Que indica uma ação, é verbo significativo. Então, se derrubar não é verbo de ligação, o predicado não pode ser nominal.
Isso vai ser ou verbal ou verbo nominal. Aí você vai observar se derrubar, nesse caso, nesse contexto, depois de derrubar, apresenta um predicativo. Por exemplo, eu derrubei o controle. Então, eu é o sujeito, derrubou. Derrubou é verbo significativo, predicado verbal. Depois de derrubar, aparece o que? Objeto. O que derrubar? Derrubar algo. Foi que eu derrubei o controle é o objeto. E não apresenta predicativo. Não apresenta característica do controle. Não apresenta característica do sujeito. Não apresenta nada disso. Se eu digo, eu derrubei o controle raivoso, né? Então, eu é o sujeito, que quem derrubou o controle fui eu. O resto é o predicado, derrubei. Derrubar é verbo significativo, então o predicado só pode ser o que? Verbal. Foi que eu derrubei o controle, que é o objeto. Só que tem na frase raivoso. Raivoso é o predicativo. É um predicativo. Então, se eu tenho um verbo significativo mais o predicativo, eu tenho um predicado que? Verbo nominal. Raivoso é o predicativo do sujeito, né? Porque eu estava com raiva na hora que eu derrubei o controle. Logicamente que o controle, que é o objeto, não estava com raiva. O controle não vai estar com raiva. Né? Quem está com raiva só pode ser eu. Então, raivoso é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho aí verbo significativo mais predicativo. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Vou repetir novamente, não tem problemas. No predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. No predicado verbal, eu não tenho verbo de ligação, eu tenho, portanto, verbo significativo. E eu não tenho nenhum tipo de predicativo, que é a característica ou estado. Eu não tenho, só tenho só o verbo significativo, que é um verbo de indicação. E o restante exerce outra função na oração, mas que não é de predicativo. E eu tenho um verbo, eu tenho um predicado que apresenta verbo significativo mais o predicativo. Ou seja, apresenta verbo como núcleo e nome como núcleo. Portanto, eu tenho predicado verbo nominal. Lembrando, mais uma vez, que predicativo é característica ou um estado atribuído ou ao sujeito ou ao complemento do verbo que a gente chama de predicado. Então, se eu digo eu comprei um celular bonito, né? Então, quem compra algo. Foi eu comprei um celular. Qual era a característica do celular? Bonito. Então, bonito é predicativo do objeto. Muito embora eu também seja bonito, né? Mas nesse caso, eu estou falando do celular. Então, quem é o sujeito? É eu. O predicado é comprei um celular bonito. Quem compra algo. O que foi que eu comprei? Um celular. E bonito se refere ao celular. Tá bom? Nesse caso. Então, muito embora eu possa estar bonito na hora que eu comprei o celular, que é bem provável, né? Mas nesse caso eu me refiro ao celular. Tá bom? Então, se eu tenho um predicativo, né? Seja qual for, do objeto, do sujeito, esse predicativo vai ser núcleo. Comprar não é verbo de ligação. Então, eu tenho um verbo significativo mais predicativo. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade da página do módulo. Faça a atividade do módulo. Deixa eu ver aqui. Do módulo 2. Da página 12, da página 13 à página 18 do módulo 2. Tá bom? Façam a atividade também do módulo 1, que é da página 80 até a página 84. Se vocês não tiverem módulo, não tem problema, eu vou passar o apontamento, vou passar exercício para fazerem online. Mas peça para o colega também tirar foto e mandar para vocês aprenderem mais. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês. Prazer não, satisfação. Satisfação estar com vocês. Tudo de bom. Um abraço para vocês. Tchau.